Olá, sejam muito bem-vindos a um vídeo explicativo que pretende desenvolver algumas ideias sobre parcerias locais potenciadoras da eficácia e da eficiência dos apoios ao emprego de pessoas com deficiência e incapacidade. A concretização destas parcerias é uma das formas como as organizações que promovem a formação e emprego de pessoas com deficiência se podem adaptar face à reformulação dos centros de recurso, que trazendo algumas oportunidades comportará também alguns riscos. Esta apresentação está dividida em 4 momentos principais: um breve enquadramento, a apresentação dos pressupostos e problemas emergentes que motivaram a reflexão da problemática e a apresentação de oportunidades de um formato que a possa solucionar. Posteriormente, a apresentação de um formato de parcerias locais, onde serão abordadas as suas hipóteses para parcerias, a sua gestão, desenvolvimento dos apoios e financiamento da parceria. E, finalmente, algumas conclusões que se poderão elencar neste âmbito. E que características tem esta nova rede de centros de recurso? Primeiro, importa apresentar aquilo que são os centros de recurso. São entidades especializadas que apoiam o IFP na operacionalização de medidas de apoio ao emprego de pessoas com deficiência. E o conjunto dos centros de recurso forma uma rede de apoio de abrangência nacional. Podemos questionar o que é que implica esta reestruturação. A proposta de trabalho estabelece 2 níveis de centros de recurso: os locais, que deverão ser coincidentes com cada área de serviço de emprego, e os regionais, que englobariam mais do que um serviço de emprego. Aos centros de recurso locais, ou seja, aqueles de nível 1, que são coincidentes com a área de cada serviço de emprego, seriam atribuídas as funções de apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação e a formação individualizada dos denominados percursos C. Existirá um centro de recurso deste nível para cada serviço de emprego do IFP, ou seja, 81 no seu total. Por outro lado, os centros de recurso regionais, de nível 2, englobariam mais do que um serviço de emprego, coexistindo naturalmente com os centros locais, mas com competências exclusivas nas medidas de formação de dupla certificação, denominados percursos B, atribuição de produtos de apoio, informação, avaliação e orientação para o emprego e não para acesso à formação profissional, e apoio a pessoas com deficiência que frequentem a formação nos centros de formação regular. Existirá um por cada comunidade intermunicipal e 2 na área metropolitana de Lisboa e do Porto, 26 no seu total. Para poder ser centro de recurso de nível 2, a entidade deverá também ser centro de recurso de nível 1 para um dos serviços de emprego da área, e é condição para ser centro de recurso ter acreditação como entidade formadora, porque formalmente a formação profissional passa a ser uma valência dos centros de recurso. Complementarmente, continuarão a existir 5 centros de recurso de âmbito nacional especializados numa determinada deficiência que poderão realizar algumas tarefas dos centros de recurso, mas às quais ficarão interditas as medidas de apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação, porque estas requerem um nível de proximidade que estes centros não podem assegurar. Feita a introdução e enquadramento da temática, passamos agora para uma reflexão acerca daquelas que deverão ser as condições que a Formen considera essenciais que sejam garantidas. A Formen acredita que o número de pessoas com deficiência e a trabalhar é ainda muito reduzido e que as medidas legais e os apoios existentes, com uma organização mais eficaz, permitiriam um avanço muito expressivo nesta área. Assim, a Federação tem-se batido para que a nova rede de centros de recurso tenha como características dominantes a proximidade e a continuidade dos apoios. A reorganização da rede de centros de recurso devia conseguir garantir a proximidade, a continuidade dos apoios, liberdade de escolha, permanente articulação dos serviços do IFP, um financiamento adequado e, por fim, seguir uma lógica de complementaridade. Assim, as pessoas não deveriam ser obrigadas a deslocarem-se para fora do seu concelho para acederem aos apoios. Para que isto se verifique, implica que, mesmo nos concelhos rurais, os centros de recurso venham a ter uma presença efetiva. Por outro lado, é nas fases de transição da vida que as pessoas em geral e em particular as pessoas com deficiência precisam de apoio mais intenso. Deste modo, não faz sentido que, uma vez terminada a sua formação, estas tenham de ir procurar apoio noutra entidade, que não aquela que as acompanhou até então e que muitas vezes nem tem ligação direta ao local onde a pessoa reside ou trabalha. Em termos ideais, a rede deverá também criar condições para que as pessoas possam escolher a entidade que lhes presta apoio, incluindo a formação regular nos centros do IFP, mas com os apoios adequados, ou seja, liberdade de escolha. Deverá haver ligações lógicas entre os centros de recurso e os serviços de emprego e os centros de formação do IFP. Deverá ser assegurado um financiamento adequado à complexidade dos apoios que os centros de recurso prestam e, finalmente, potenciar a criação de lógica de complementaridade de forma a fazer chegar os serviços às pessoas de uma forma amigável.
No que toca aos principais problemas da rede de centros de recurso, a atual rede já potencia perturbações muito significativas e ineficiências indesejáveis no processo de transição e inserção no mercado de trabalho relacionadas com entidades formadoras que não são centros de recurso e que dependem de outras entidades para a operacionalização dos apoios, o que vem a crescer em complexidade às disfunções já existentes. Nomeadamente, o facto da atual rede ter uma geografia não coincidente com a geografia dos serviços do IFP e é comum também a descontinuidade dos apoios entre o IAOC e a formação e o apoio à colocação e o acompanhamento pós-colocação, além de todas as questões que resultam de existirem diferentes técnicos a apoiar a mesma pessoa. Uma das razões para a existência de centros de recurso de 2 níveis é a ideia de que, assim, os centros de nível 1 não têm necessidade de ter equipas tão alargadas e especializadas. A nova rede de centros de recurso mantém alguns dos velhos problemas e acrescenta novos, pois teremos 2 centros de recurso a trabalhar no mesmo território e a fazerem coisas que se interligam e se cruzam. A pressão para que as pessoas com deficiência possam fazer formação integradas em percursos regulares fez com que fosse previsto como função do centro de recurso o apoio a essas situações. A médio prazo, à medida que estas situações forem bem-sucedidas, é expectável que aumente a pressão sobre as ações especializadas. Existem, no entanto, oportunidades emergentes. A Formem tem trabalhado para que seja aceito o princípio de que o centro de recurso pode ser uma parceria englobando várias organizações que operam num dado território. Esta possibilidade é um desafio à nossa capacidade de auto-organização e de cooperação, mas é a hipótese que garante a possibilidade de todas as organizações que trabalham nesta área, e se quiserem, se mantenham. Convém terem atenção que esta solução dá ao IFP o enquadramento para apoiar financeiramente os centros de recurso, mas ao mesmo tempo retira-lhe a possibilidade de apoiar diretamente as organizações que não forem centros de recurso. Nas regiões de Lisboa e Val do Tejo e Algarve, este problema pode vir a colocar-se mesmo para a formação profissional. Nas outras regiões, embora a curto prazo o país não venha a colocar esta questão, a longo prazo é sempre uma ameaça em aberto. E que viabilidade têm estas parcerias? Está garantida a possibilidade dos centros de recurso serem apresentados por parcerias locais, reunindo as organizações interessadas nestes problemas. Uma boa rede de parcerias pode permitir assegurar a proximidade dos apoios, assegurar o acesso a técnicos com especializações muito diferenciadas, assegurar às pessoas apoiadas liberdade de escolha no prestador do serviço e que todas as organizações que tenham atividade no território terem a possibilidade de se manterem envolvidas. Podemos apresentar então 2 hipóteses para as parcerias. Uma hipótese A, em que as entidades que operam na área do serviço de emprego podem associar-se para apresentarem uma candidatura conjunta ao Centro de Recurso local. A mesma lógica pode ser replicada para os centros de recurso de nível 2 por cada CIM e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Estas parcerias admitem a possibilidade de uma entidade poder ser gestora de uma parceria e meramente aderente noutra, dependendo da sua atividade nos seus territórios. Por outro lado, na hipótese B, a entidade que é centro de recurso contrata às entidades existentes na sua área a prestação dos apoios e está assegurado que a IFP aceita este tipo de prestação de serviços. O centro de recurso não precisa de contratar todas as especialidades nem ter pessoas em todos os concelhos da sua área. A hipótese B tem uma gestão linear e é só uma questão de negociação de preços e de condições de prestação de serviços. Relativamente às parcerias de tipo A ou de hipótese A, os centros de recurso têm de ter apenas uma entidade gestora a quem cabe toda a comunicação com o IFP. Uma das possibilidades é a parceria criar um órgão coordenador, um conselho geral ou um conselho técnico, composto por representantes de todas as organizações. Este órgão deverá ser aprovado por maioria qualificada dos votos e terá as seguintes atribuições: a designação do diretor do centro de recursos, elaborar e aprovar o plano de ação e o relatório de atividades do Centro de Recursos e elaborar e aprovar o regulamento interno. No que diz respeito aos direitos de voto, no Conselho Coordenador eles serão proporcionais à atividade desenvolvida por cada entidade. No primeiro ano, poderá ser feita uma distribuição provisória, tendo em conta o histórico ou a experiência anterior. Para equilíbrio dos poderes, pode ser estabelecida alguma norma, como, por exemplo, a limitação de votos da entidade gestora a um máximo de 49%. Relativamente às funções do diretor do Centro do Recurso, o Centro do Recurso tem de ter um diretor de centro, incumbido de coordenar os técnicos das várias entidades envolvidas, nomeadamente pela realização de reuniões mensais, mas também assegurar a coerência metodológica, avaliar a qualidade das intervenções feitas por cada uma das entidades aderentes e validar os relatórios e proceder ao seu envio ao IFP. No âmbito do desenvolvimento dos apoios em parceria,
O princípio geral é que cada pessoa possa receber apoio de qualquer uma das entidades integrantes da parceria, cabendo a escolha do prestador do apoio à própria pessoa. Nesse sentido, a entidade gestora do Centro do Recurso obriga-se a respeitar as preferências de cada indivíduo. O Centro do Recurso deve ter um regulamento que defina os requisitos e procedimentos essenciais nas várias modalidades de apoio a observar por todos os parceiros. Assim, devemos ter em atenção os seguintes princípios. Os técnicos de cada entidade que atuem no âmbito do Centro do Recurso são sujeitos às orientações técnicas emanadas pelo diretor do Centro de Recursos. E os técnicos, ao serviço do Centro do Recurso, deverão também ser dispensados pela sua entidade para todas as ações de formação ou reuniões de equipa venham a ser convocadas pelo diretor do Centro de Recursos. O diretor do Centro do Recurso é o interlocutor com o Serviço de Emprego, pelo que, sempre que isso seja requerido, cabe-lhe assinar todos os relatórios e enviar ao Serviço de Emprego. E, finalmente, relativamente ao financiamento da parceria, sendo os apoios prestados pelo Centro do Recurso pagos numa lógica de custos unitários, a gestão financeira afigura-se relativamente simples. Assim sendo, cada entidade é remunerada pelos processos concluídos, dos quais emite uma fatura a ser paga pela gestora do Centro do Recurso. A entidade gestora retém X%, a acordar pela parceria, desse pagamento para fazer face aos custos administrativos e aos salários do diretor do Centro de Recursos. Analisados todos estes tópicos, podemos concluir que estas parcerias permitem a cada serviço de emprego ter um único interlocutor e a todas as entidades integrar ou fazerem parte do sistema dos apoios. Por outro lado, garantem a proximidade e a continuidade nos apoios e a liberdade de escolha para as pessoas apoiadas. E potenciam o desenvolvimento de dinâmicas locais inclusivas e inovadoras e aprendizagem e melhoria contínua. Como notas finais, podemos apresentar que estas parcerias podem funcionar para dois níveis de centros do recurso, que as candidaturas apresentadas em parceria deverão ter uma bonificação no concurso de credenciação e uma entidade pode ser gestora de parceria de um centro do recurso e mera aderente noutra. Fim da nossa apresentação, gostaríamos de agradecer que tenham assistido até ao final e solicitar a vossa reflexão acerca deste formato de parcerias, que visa, acima de tudo, potenciar a eficácia e eficiência dos apoios ao emprego de pessoas com deficiência e incapacidade. Obrigada!